Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. Hoje é dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, 10 horas da manhã. Os nossos amigos já estão aqui conosco, os amigos dos dois planos da vida que vêm para compartilhar conosco dessa manhã, e o nosso convidado também já está aqui conosco. E é uma alegria podermos falar sobre essa pessoa que foi de tanta importância para o início do movimento espírita, para o início daquelas primeiras fenômenos mediúnicos. Roberto, você gostaria de apresentar o nosso convidado? Com muita honra. Só recordando, o movimento espírita estava ainda incipiente. O fenômeno espírita não, o fenômeno mediúnico, né? Mas então vamos falar hoje de William Crookes. Esse inglês nasceu no dia 17 de junho de 1832. Ele era o primogênito de Joseph Crookes, com sua segunda esposa, Mary Scott. Joseph Crookes, ele era um alfaiate vindo do norte do país. Lembramos que William Crookes foi o primogênito de um total de 17 filhos. Então, senhor Joseph, ele realmente, embora com o nome inglês, ele era bem apegado às tradições judaicas, né? Crescei e multiplicai-vos. É verdade. Mas também naquela época não tinha nenhum meio de controle da natalidade, então. Mas o William Crookes, que nasceu em Londres, né, na Inglaterra, ele iniciou a sua instrução, o seu colégio, em uma escola de ensino médio em Chippenham, em Wiltshire, na Inglaterra. Wiltshire. É importante porque em 1832, nós vimos ontem, a Eusápia Palladino, na Itália, ela não tinha tido acesso aos estudos, mas, diferentemente, o William Crookes conseguiu fazer a sua carreira, e ele faz uma carreira científica, inclusive. Então, aí ele inicia-se aos 15 anos de idade. Em 1847, ele ingressa no Royal College de Chemistry, ou seja, de Química, né? Na Faculdade Real de Química, na Praça Hanover, né? Bem próximo ali do Trafalgar Square, hoje na área central de Londres, sob orientação de August William von Hofmann e, naturalmente, um orientador germânico. Nós vamos falar um pouco da trajetória profissional, acadêmica do William Crookes, até chegarmos ao momento do despertamento, porque Kardec também só foi tomar conhecimento desses fenômenos já homem adulto, com 50 anos, mais de 50, é que Kardec vai começar a voltar os seus olhos para aqueles fenômenos mediúnicos. William Crookes também não foi diferente. Ele começa a sua carreira científica. Importante isso. Com 15 anos, ele vai para essa Faculdade Real de Química. Ele tem um orientador, que é o von Hofmann, e ali ele vai progredindo. Então, em 1850, com 18 anos, e até 1854, quando ele completar seus 22 anos, foi seu professor assistente no Royal College de Química, onde realizou um trabalho original com certos compostos chamados selecionanidas do elemento selênio. Vê que ele jovenzinho, né? Com 15 ele entra para a faculdade,
De 18 a 22, ele já é professor assistente ali da própria faculdade, do próprio colégio, aonde ele havia realizado seus estudos acadêmicos. E ele já começa a fazer as suas pesquisas na área da química, fazendo essas pesquisas com esses compostos do selênio, e vai em frente, né? Isso. E seus primeiros artigos científicos foram publicados em 1851, quando ele contava 19 anos, e foram justamente sobre essas selecionaídas, que são os selênios, né? Os compostos de selênio. E como professor ele junta dinheiro, isso é que é muito importante, né? Então ele vai lecionar, e aí lecionando ele faz um pezinho de meia. E aí monta o seu próprio laboratório. Porque laboratórios públicos ou aqueles privados, mas estão sujeitos a regras, regulamento, horários. Ele queria um laboratório privado, particular dele mesmo. A qualquer hora que ele quisesse, quando tivesse disposição, 7 dias na semana, dia e noite, então ele estaria ali com o laboratório disponível. Verdade. Então ele com 22 anos, ele já deixa a função de professor, já tinha juntado um dinheiro, 4 anos trabalhando, e ele aí vai e monta o seu laboratório. E no ano de 1855, ele com 23 anos, um jovem, ele foi designado para fazer uma conferência. Ele foi designado como conferencista em Química na Faculdade de Chester. Ele já era reconhecido pelo seu trabalho, porque para ele já ser designado com 23 anos para fazer uma conferência, porque ele demonstrava que tinha capacidade. Então, em 1856, já com 24 anos, aí ele desposa Ellen, que era filha de William Humphrey, de Darlington, e com a qual ele teve 3 filhos e uma filha. Aí já não foi tão prolixo quanto o pai, né? Foi mais comedido. Quatro Era um homem filhos, de ciência, né? Embora 3 filhos e uma filha, né? E dedicando-se mais à ciência, então teria que ter uma prole menor, mas dar sua contribuição para que as novas gerações de seguidores, né? Teriam suas pegadas. E para os amigos que estão chegando, nós estamos falando hoje de William Crookes, nascido em Londres, na Inglaterra, em 17 de junho de 1832. Mandando um abraço para o Arnaldo, para Maria Dolores. Ô, Arnaldo, seja bem-vinda, Eudócia, todos vocês aqui conosco, acompanhando a trajetória de William Crookes, um grande pesquisador e que contribuiu muito para a parte científica do Espiritismo. Mas quando ele estava com 27 anos, em 1859, ele fundou uma revista, um jornal, alguma coisa nesse periódico sentido. Científico. É chamado de Notícias de Química. É o Chemical News. Que era uma revista científica, e ela foi editada por muitos anos de uma maneira que ele procurou fazer menos formal do que aquelas revistas daquelas sociedades científicas à época. Ele fez uma revista que a pessoa leiga conseguisse compreender, já tinha uma visão também diferenciada, porque por que falar só para os acadêmicos? Não, vamos falar para que todos tenham condições de acompanhar a evolução que está surgindo, isso é muito importante. Isso é uma forma também de fazer a vulgarização do conhecimento científico. Com certeza. Mas ele não trabalhou somente na área da química, não. Ele trabalhou também na área da física. E a característica marcante de William Crookes foi a originalidade de sua concepção, dos seus experimentos e o talento da sua execução. E quando ele queria, às vezes, pesquisar alguma coisa, se não existia uma aparelhagem para aquilo, ele mesmo criava a aparelhagem e ia em frente. Um instrumento de pesquisa mais apropriado nos propósitos dele. Agora, primeiras descobertas, isso é interessante porque todo aquele que busca acaba achando. Só que no processo da busca ter determinação, como Jesus ensinou, né? Buscar e achareis. Então, em 1861, aos 29 anos, ele descobriu um elemento que tinha uma linha de emissão verde, brilhante. Estamos falando de elemento químico, naturalmente, né?
no seu espectro, então tinha uma emissão de luz verde, ao qual ele deu o nome de tálio, do grego talos, ou broto verde, que é o elemento químico de número atômico 81 na tabela periódica concebida por Mendeleev, né, o físico russo, e a tabela estequiométrica, né? Então ele foi inventor do radiômetro de Crookes, vendido ainda como uma novidade. Então precisava fazer caixa para financiar suas pesquisas, né? E suas viagens, divulgação, etc. Desenvolveu uma pesquisa bastante eficiente sobre os raios catódicos, dando origem aos conhecidos tubos de Crookes, que seria também um embrião da lâmpada de incandescente, né, de tungstênio toriado, que seria mais tarde descoberta por Thomas Alva Edison. Agora, ele também nesse processo nos legou o TRC, que é o tubo de raios catódicos, né? É verdade. E a gente vai fazendo essa trajetória científica para ver que não era uma pessoa qualquer. Quando ele se volta para as pesquisas espíritas, é uma pessoa de muito peso, de muita cultura, de muito conhecimento, aquele espírito que veio para fazer a diferença, porque todas as descobertas que ele realizou foram muito importantes para o avanço da ciência. E em 1863 ele estava com 31 anos, quando ele foi nomeado membro do British Royal Society. É um seleto clube, né, da Sociedade Britânica de Ciência, né? E após persistentes estudos em torno do espectro solar, ele descobriu em 1872, com 40 anos, a aparente ação repulsiva dos raios luminosos, o que o levou à construção, em 1874, do radiômetro de Crookes. Mas ele não parava por aí. Era um estudioso, cientista, pesquisador. No ano seguinte, em 1873, com 41 anos, ele determinou o peso atômico do novo elemento tálio, em uma pesquisa que é ainda hoje, um modelo de precisão analítica. Então, William Crookes não veio à toa. Mas, em 1875, ele estava com 43 anos quando ele descobre o que, Roberto? É um novo tratamento para ouvir o metal, o ouro, né? Então, é um novo processo, tudo passa pela química, né? Queiramos ou não. Então, agora ele inicia o chamado período de carreira gloriosa. Então, por muitos anos, como vimos, né, ele conduziu laboriosos experimentos de separação dos elementos de terras raras. Aí ele pesquisou ali o selênio, né, entre outros, e acabou descobrindo o tálio, utilizando os métodos especiais de separação devido à grande semelhança entre as propriedades químicas do mesmo. Então, ele ainda deu uma refinada lá na tabela periódica Mendeleev, né, para tratar desses elementos terrosos, né? E muitas outras pesquisas importantes foram realizadas. William Crookes também recebeu muitas homenagens em função de toda a sua competência. Ele recebeu várias medalhas pelas relevantes descobertas no campo da física e da química. E, inclusive, ele tem o título de Sir William Crookes. Por quê, Roberto? Não, Cavaleiro do Reino, né? Concedido pela Rainha Vitória, olha só, na época vitoriana, ainda da Inglaterra, de 1897. E ainda, como se fosse pouco, em 1910, portanto aí adiante, 13 anos, né? Ele recebeu a Ordem do Mérito do rei Eduardo VII. Então vê que era uma pessoa assim de muito destaque na sociedade, na área da ciência. E ele era dotado de invejável fibra. Ele era dotado de invejável fibra de investigador. Acabou por pesquisar os fenômenos mediúnicos. A princípio, qual era o objetivo dele? A princípio, com o fim de demonstrar o erro em que incidiam os ditos médios e todos aqueles que acreditavam piamente em suas mediunidades. Porque o cientista é assim, não, isso daí eu não aceito. Mas aí a grande vantagem, ao invés dele negar e simplesmente virar as costas, não.
Aí ele foi aprofundar, ele foi pesquisar. E as mais notáveis experiências mediúnicas levadas a efeito por Crookes foram realizadas através da médium Florence Cook, quando obteve as materializações do espírito Kate King. A Florence Cook era médium, o espírito Kate King, e aquilo ali foi uma coisa assim que abalou o mundo científico da época. Mas antes ainda teve um precedente. Os membros da Academia Científica de Londres falaram assim, olha, tem um problema na praça que está todo mundo agora louco, né? Está vendo isso, vendo aquilo outro. Então, o fenômeno é a vulgarização da mediunidade. E aí provocaram William Crookes para ver se ele dava uma contribuição. Então, ele falou, vou, e foi com todo gosto. Entretanto, a Florence Cook, ela já sabia das pesquisas do William Crookes, um renomado cientista, pesquisando a mediunidade, tem muita coisa a ver. E aí, quando entra em evidência, essa mediunidade que vamos falar, muito potente, foi de Florence Cook. E ela, então, é orientada a entrevistar-se com William Crookes, dizendo que ela estava sendo acusada de mistificação, de falsificações, e que incomodava-se muito porque os fenômenos que ela via eram autênticos. E ela gostaria que ele demonstrasse a autenticidade desses fenômenos. E ele se propõe a fazê-lo, porém debaixo de normas científicas. É verdade, ela era uma jovem de 15 anos e ela vai buscar William Crookes e o que é que ela diz assim? Ela mesma relata posteriormente que ela foi à casa do Sr. Crookes sem prevenir a meus pais e nem a meus amigos. Uma jovenzinha de 15 anos naquela época saiu de casa sem a permissão dos pais. Ofereci-me em sacrifício voluntário sobre o altar de sua incredulidade, porque ela sabia que ele não aceitava, mas ela foi. E o que ela faz? Ela pede a proteção da esposa do William Crookes, da senhora Crookes, porque ela ia ficar ali, e para que não houvesse nenhum senão. Nenhum senão, ninguém depois contra a honra dela. Então ela pede a proteção da esposa do William Crookes e ela se submete a toda sorte de experimentações, com o objetivo de comprovar sua mediunidade, conforme o Roberto falou, porque um homem chamado Volkmann havia lhe imputado suspeitas de fraude. E ela, uma jovem, mas muito firme, muito determinada, se sentiu indignada com aquilo. Foi atingida nos seus brios, né? Seriedade, que ela devotava-se a isso. Exatamente, mas aí, como o Roberto disse, o William Crookes falou, tudo bem, mas vou conduzir essa investigação de forma imparcial e vai ser de acordo com eu vou orientar. Deve ser, fala o William Crookes, na minha própria casa, com a minha própria seleção de amigos e espectadores, sob minhas próprias condições e podendo eu fazer o que achar melhor quanto a dispositivos. Então vai ser do meu jeito, ele era um cientista. E aí, entre esses médios, William Crookes estudou a Kate Fox, a Florence Cook, o Daniel Douglas Home, e foi assim uma coisa muito importante. Sim, e os fenômenos que ele viria a dar testemunho incluíam também movimentos de corpos à distância, a tipologia, né? Alteração de peso dos corpos, né? Ou seja, diminuía a densidade dos corpos, eles tornavam-se mais leves, etc. Até a levitação, a aparência de objetos luminosos, aparências de figuras fantasmagóricas e aparência de escrita sem intervenção humana, e circunstâncias que, abre aspas, sugerem a atuação de uma inteligência externa. Fecha aspas. Diz William Crookes. Em 1874 ele escreveu isso e bota aspas nisso, né? Ainda sob muitas reservas. Ele, inclusive, ele pesa a Florence Cook e pesa depois ela mediunizada para ver a diferença ali do espírito junto. Enfim, ele faz uma série de pesquisas. Mas o relatório de Crookes sobre suas pesquisas, em 1874,
concluiu que esses fenômenos não podiam ser explicados como prestidigitação e que pesquisa adicional seria útil. Em 74, ele estava com 42 anos, 42. né? 42 anos. Então prestidigitação seria uma fraude, né? Então ele diz, olha, não há suspeições, agora precisa de mais elementos assecuratórios de que o fenômeno é real. Mas o que aconteceu? Naquela época, como hoje também, já tinha aquela opinião pré-concebida daqueles cientistas que não aceitavam aquilo, então eles achavam que aqueles fenômenos de efeitos físicos eram fraudulentos, e aí o relatório final do William Crookes não foi bem aceito. Lembra um pouquinho o Aksakov, né? Ah, com certeza, né? Inclusive, ameaçaram ele até, sabe de quê? De que ameaçaram ele, Roberto? Não, de excluí-lo do seleto grupo, né? Da Sociedade Real de Ciências. Cancelar, né, a filiação dele àquela sociedade. E aí o Crookes se torna mais cauteloso. Sim, ele não se dá por vencido. Agora adiciona algumas cautelas a mais. E a partir de então não mais discutiu seu ponto de vista em público. Olha, vamos fazer isso reservadamente. Até elementos que tenhamos para convencer os críticos da sociedade. E quando então sentiu que a sua posição estava bem segura, aí sim ele vai até dar conta. 1898, mais 22 anos, né? Uhum. 22 anos, aí ele não fala mais nada em público. 22 anos a mais de pesquisas de uma forma discreta. Contando assim, Leila, parece que foi tic-tac, né? Agora imagine alguma coisa de 22 anos atrás. Vamos falar em 1998. Alguém se lembra de algum fato interessante? Não, então ele passou 22 anos assim, no obscurantismo, né? Para então depois surgir com muito mais luz, e aí sim, vamos ver todo o William Crookes em sua inteireza. Mas aproveitando, mandando um abraço para a Karina. Seja bem-vinda, Karina, ao nosso Café com o Evangelho. Estamos falando do William Crookes, um grande pesquisador inglês que contribuiu muito para as descobertas daqueles fenômenos mediúnicos, daquele intercâmbio espiritual. Mas foi em 1898 que ele, fazendo um discurso de posse numa associação britânica pelo avanço da ciência, ele faz uma afirmação. Ele diz: já se passaram 30 anos desde que publiquei um relatório dos experimentos tendentes a mostrar que fora de nosso conhecimento científico existe uma força utilizada por inteligências que diferem da comum inteligência dos mortais. Mas eu vou pedir um segundo para que o Roberto comente. Então nós podemos concluir que a produção científica ela não se dá conforme a vontade do pesquisador, mas exige-lhe a determinação, exige-lhe o comprometimento e até o empenho da sua saúde. Então aí sim nós vamos ter essas produções científicas maravilhosas. Agora, então ele diz assim: nada tenho a que me retratar. Ou seja, ele confessa aí a veracidade dos fenômenos e ainda confirma as minhas declarações já publicadas. Então era o tempo, o fruto já estava maduro, né? Então, na verdade, ele muito teria a acrescentar a isto. Lá em 1898, ele assim se declara. E numa entrevista posteriormente, já em 1917, uma revista internacional de psicologia, ele repete novamente: nunca tive jamais qualquer ocasião para modificar minhas ideias a respeito. Estou perfeitamente satisfeito com o que eu disse nos primeiros dias. É absolutamente verdadeiro que uma conexão foi estabelecida entre este mundo e o outro. E cai as fichas.
Mas o que a gente percebe? Um século se passou, isso foi em 1917, mais de um século, de pesquisas, de fotografias, de todo um aprofundamento de fenômenos de ectoplasmia, de materialização, de levitação, com fotos, com tudo. E um homem tão respeitado, um homem sério, um grande pesquisador, mas até hoje muitos não aceitam. E outros também, como nós vimos, Aksakoff, o Cesare Lombroso, tantos e tantos outros grandes pesquisadores, e até hoje a medicina, ou melhor, a ciência, ainda não admite essa, como ele coloca aqui, já chegando ao final da sua vida, é absolutamente verdadeiro que uma conexão foi estabelecida entre este mundo e o outro, entre o mundo material e o mundo espiritual. Houve ali, estava super comprovado essa conexão. Foram 3 anos de pesquisas diretas com a Florence Cook. Mas mesmo assim, mas como todos nós, chega o momento também da partida, não é verdade, Roberto? É verdade. Esses fatos que nós estamos en passant, muito superficialmente comentando, eles são muito bem detalhados no livro Fatos Espíritas, que é editado pela FEB. Ali a gente vê também, mais uma vez, o heroísmo das médiuns. A Florence Cook, que foi a principal médium pesquisada por Crookes, ela, quando da materialização do espírito de Kate King, ele fez questão, porque impôs também, entre outros modelos de pesquisa, né, essa necessidade, ele aferiu o peso. O espírito materializado pesava mais do que a Florence Cook, a médium. E era absolutamente diferente. E ele guardou uma mecha do cabelo do espírito materializado de Kate King, para provar a tão bizonha, a secreta, ou melhor, aquela sociedade muito cheia de si, Sociedade de Ciência de Londres. Um pedaço também da roupa. Da roupa também. Pena que naquele tempo ainda não existiam os exames de DNA, Sim. Os exames que já existem hoje em dia, né? Materializações, gente. Né? E a gente sabe também, porque ele também, só um adendo, né? A gente já está fechando, ele teria imposto que as experiências que ele teria levar a curso teria que ser à luz meridiana. Ou seja, queria os dois ao mesmo tempo. Ele queria ver Kate King, o espírito materializado, e a Florence Cook, a médium. Não uma ao podia lado ser da outra. no escuro, como geralmente acontece. E nem separado, teria que ser uma ao lado da outra. Exigiu algum tempo, preparação. A gente sabe dos recursos que o mundo espiritual possui. Sabemos nada. Mas aí o espírito, Kate King, ele diz assim, olha, eu vou pensar ainda, não posso lhe dar essa resposta agora. Naturalmente, os seus pares, né, do mundo espiritual teriam que movimentar alguns recursos adicionais para que o fenômeno fosse feito naquelas condições. Então, mas aí ocorre aquele singular momento que é o retorno à pátria espiritual, galardoado com o dever executado, bem posto, e também para nós que hoje temos esse precioso legado, né? Então, em 1919, muitas cartas, né, e entrevistas mostram que Crookes teve suas considerações em relação à comunicação de espírito, que foram muitos, né? Nós falamos de um, vamos lá, os fatos espíritas, vocês vão ver muito. Então, ele desencarna em 4 de abril de 1919, aos 86 anos, em Londres, na Inglaterra, Reino Unido. William Crookes, cientista, físico, químico, glória da coroa britânica, é mais um exemplo de que ciência e espiritualidade podem caminhar juntas. É verdade. Mas acabou aí, gente? Não. É um desafio para essa geração de hoje. Há alguns acadêmicos muito competentes para debruçarem-se em cima dessa fantástica ciência. E ainda temos muito, certamente, a ser revelado. Com certeza.
E só podemos o quê? Agradecer a esse grande missionário que veio de uma forma muito firme, muito corajosa, sem se entregar, sem se constranger, fechou, diante dessas revelações espirituais. Então nós só podemos ser gratos a William Crookes e desejar que aonde ele estiver, que ele possa também inspirar a outros a darem continuidade a esse trabalho tão lindo, para que nós possamos um dia ter essa certeza, assim, de uma forma bem concreta, mostrando a toda a humanidade que a vida continua. Paz a todos, um dia abençoado. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando que hoje à noite, 20 horas, nós temos o curso de Espiritismo. Ao final, temos a magnetização das águas, o passe à distância, e amanhã teremos uma nova surpresa no nosso Café com o Evangelho. Então, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.